Você lembra quais são os 5 Cs do condomínio? Então fala junto comigo. Cão, carro, cano, criança e calote. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras pela Conde TV. Então, assista esse e outros programas. Você pode assistir também no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming, ok? Então, para a gente começar, vamos falar de uma frase, a frase da semana. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles. Lembro também de uma música que dizia assim, é caminhando que se faz o caminho. Então, nós precisamos fazer aquilo que a gente quer. Muita gente me pergunta, doutor, como é que eu começo na profissão? Qual é o ponto zero? Então, é começar a fazer, é começar a participar. Logicamente que ninguém vai te contratar para ser síndico sem que você tenha uma base. Então, a primeira coisa, você busque cursos para que você possa se aprimorar. Diversos cursos, de direito condominial, de formação de síndico profissional. E depois você começa a entender, a observar, a ajudar o síndico, a comparecer na assembleia, a se candidatar para conselheiro. E assim é caminhando que se faz o caminho. O tema de hoje são os 5 Cs do condomínio. A gente já falou muito de 5 Cs, mas cada momento, esses 5 Cs são repaginados. As pessoas também perguntam constantemente, quando eu compareço num programa de rádio ou de TV, quais são os principais problemas de condomínio, doutor? Então, a gente fala nos 5 Cs. Cão, carro, cano, criança e calote. Vamos falar do cão. O animal em condomínios, ele é permitido. No direito brasileiro, tanto ter um animal como ter um outro bem, por exemplo, uma televisão, é um direito, é o exercício ao direito de propriedade, porque eles são considerados bens. Sim, o animal, no direito pátrio, hoje, é considerado um bem móvel dotado de locomoção. Da mesma forma que não pode ser proibido um morador de ter uma televisão, não pode proibir uma pessoa de ter um animal. Quais são os limitantes? Os 3 S's: sossego, saúde e segurança. Então, eu não posso proibir alguém de ter um cachorro por ele ser um cachorro. O que vai imperar é se esse animal perturbar o sossego, saúde e a segurança. Imagina dentro de um condomínio a pessoa chegando com uma TV e o condomínio falando assim, não, TV aqui você não pode, 42 polegadas não pode. A convenção fala que é só 32. Não, tá errado. O que deve imperar é a perturbação. Eu não posso impedir que ela tenha uma TV grande, como não posso impedir que ela tenha um cachorro grande, mas posso impedir que ela escute aquela TV no último volume. Então, falamos do cão, do carro. Problemas inerentes aos automóveis dentro dos condomínios. Nós temos muitas questões que devem ser tratadas e abordadas. Primeiro, o sorteio de vagas. Se as vagas são suscetíveis a sorteio, elas são indeterminadas, o sorteio não pode ser permanente. O caráter de uma vaga indeterminada é a transitoriedade. Então, aqueles condomínios que impõem um único sorteio não tem valor, salvo se tiver descrito dessa forma na convenção, mesmo assim entendo que ainda é contestável. Outra situação, você tem direito a uma vaga, quando você tem determinado ou indeterminada, e você deve parar dentro das linhas daquela vaga. Se você tem um carro maior, o condomínio não tem que te fornecer outra vaga. Logicamente que as pessoas conversam, buscam se entender, mas você deve respeitar os limites impostos pela sua vaga. Se você tem uma vaga, um condomínio, você foi sorteado com uma vaga P e você quer parar um carro G, extrapolando os limites, não é o condomínio que tem que resolver. No ato do sorteio, você pode tentar
ajustar, tentar trocar a vaga. E se for uma vaga, a sua vaga, que não é indeterminada, uma vaga determinada, você vai ter que tentar se compor com alguém ou alugar uma vaga. Ou, em último caso, parar fora do condomínio. Outra situação importante também é a questão dos carros elétricos, que tem dado muito problema. Logicamente que o carro elétrico é bom, é uma solução, mas o condomínio não pode exigir que o condomínio tome medidas para que ele abasteça o carro elétrico na tomada no condomínio. Mas o condomínio, reunido em assembleia, pode assim tomar essa medida, definir o local e, algumas vezes, permitindo que o condômino, dentro da vaga determinada, coloque um relógio. Mas isso precisa de um projeto, isso pode alterar a concepção da entrada de energia do condomínio, precisa ter um planejamento. Então, essas questões, tanto do carro elétrico, tamanho de vaga, também tem uma outra questão, que é se eu posso parar na mesma vaga o meu carro junto com uma moto, com uma bicicleta. Então, são questões complexas. A bicicleta, se tem bicicletário, em tese não. Se não tem bicicletário, não pode, mas precisa passar por uma assembleia que pode definir de forma contrária, e é razoável que a pessoa pare uma bicicleta. Não que ela acumule cadeirinhas, outras situações, mas uma bicicleta, 2 bicicletas dentro do limite da vaga tem sido razoável. A moto é contestável. Se eu tenho um automóvel, a vaga é normalmente descrita no memorial e na convenção para a guarda de um veículo automotor. Quando cabe, é importante que passe também por um ajuste na assembleia. Muitos condomínios têm vagas específicas para motos, ok? Agora, entrando no terceiro tema, falamos do cão, falamos do carro, agora do cano. O vazamento é chato, né? Quando a gente está dentro de casa e pinga algo que irrita, é vazamento. Então, alguns princípios são importantíssimos. Se o vazamento, via de regra, é um vazamento horizontal, a responsabilidade, via de regra, é entre unidades. Por quê? Porque isso é conhecido como ramal. Se eu tenho um ramal, normalmente está na torneira do banheiro, na torneira da área de serviço, na privada, e isso normalmente é problema dentre unidades, não é problema do condomínio. Se o vazamento é vertical, via de regra é um vazamento de coluna, responsabilidade do condomínio. Mas é importante que se verifique, porque um problema no ramal pode ocasionar um problema na coluna, e um problema na coluna pode entupir também o ramal, e aparentemente o vazamento pode aparentar que é de ramal, mas ser de coluna. Então é muito importante chamar o engenheiro para realizar um laudo prévio e identificar a origem do problema. E essas questões têm muitas vezes ido parar na justiça porque não buscam uma solução rápida, uma verificação precisa do problema, e isso tem trazido aí muito transtorno. Cão, carro, cano, criança. Criança é sempre uma alegria para casa, uma alegria para a família, para o condomínio, para os ambientes, mas às vezes pode incomodar, tem que ter limite. Então, qual o problema que as crianças trazem? Barulhos dentro de casa, jogar bola dentro de casa, pular dentro de casa. O vizinho de baixo não é obrigado a tolerar a criança do outro. Então tem que ter sim um limite, tem que ter disciplina. As áreas comuns precisam comportar, caso exista área comum específica para as crianças. A criança não pode jogar futebol na garagem, já tivemos aí infelizmente ocorrências, inclusive atropelamentos. Então é muito importante que o síndico discipline, faça a manutenção de parquinhos, porque esses parquinhos também, se tiverem aí inadequados ou não seguirem as normas da BNT, podem trazer risco de queda ou de danos, e o síndico pode inclusive ser responsabilizado. Cão, carro, cano, criança e o calote, que é uma situação também chata, que é a falta de pagamento da cota condominial. O síndico precisa sempre monitorar, de preferência ter uma empresa de cobrança, ter um advogado que possa monitorar, estabelecer uma régua de cobrança junto com o seu corpo diretivo, com o conselho,
quando necessário, estabelecer as métricas em assembleia e, logicamente, que ele deve ser humano, mas a partir do momento que ele tolera a falta de pagamento, ele dá descontos inadvertidamente, porque não compete ao síndico dar desconto, ele está prejudicando a massa, porque fica confortável a pessoa não pagar, não arcar com aquela cota em dia. Bom, chegamos ao final desse programa, falamos dos 5 Cs do condomínio: cão, carro, cano, criança e calote. Espero que você tenha aproveitado. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras pela Conde TV. Você pode assistir esse e outros programas, ou também pode escutar através de qualquer plataforma streaming, no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia. Muito obrigado e até a próxima.